Plantão de notícias. 12h06 e como dissemos agora há pouco, nós vamos conversar com o Dr. Hugo Martins, que está ao vivo aqui em nosso estúdio. Dr. Hugo, prazer tê-lo aqui mais uma vez, aqui em nossa emissora. Boa tarde. Deixa eu só abrir seu microfone aqui, doutor Hugo. Pronto, agora sim. Boa tarde, Alain. Boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui mais uma vez. Como dissemos, doutor Hugo é neurologista e psiquiatra. Doutor Hugo, a gente tem ouvido muito falar numa doença chamada borderline. O que é isso, doutor Hugo? Então, Alain, o transtorno da personalidade borderline acomete mais ou menos 5%, de 4 a 5% da população. Então, a gente estima que no Brasil tenha próximo a 10 milhões de pessoas que preencham pelo menos 5 dos 9 critérios do transtorno. Quais seriam eles? Um medo ou uma evitação ao abandono e à rejeição. Então, a pessoa tem um medo de ser abandonada, tem um medo de ser rejeitada. Autolesões, automutilações, pensamentos ou tentativas de suicídio, crises de raiva por motivos que muitas vezes são inapropriados, motivos simples, motivos banais, a pessoa perde o controle, tem muita raiva, sensação de vazio interior, vazio existencial crônico, um modo de ver a vida 880, ou seja, ou é do jeito que eu quero ou então não serve, e isso vale para tudo, inclusive para as relações interpessoais, ou seja, se conhece uma pessoa e é a pessoa melhor do mundo, mas uma coisa que aquela pessoa faz que não é do seu agrado, aquela pessoa se torna uma pessoa que não serve para nada. Então, é uma maneira de ver 880. A autoestima que é muito modificável de acordo com o tempo, de acordo com o momento que a pessoa vive. Então, ora a pessoa está lá para baixo, se acha feia, se acha que é uma pessoa sem valor. De uma hora para outra, a pessoa modifica e se acha demais. Outra coisa importante nesse transtorno é a impulsividade. São pessoas muito impulsivas, impulsivas para compras, por exemplo. Compra coisas assim desnecessárias e acima de suas possibilidades financeiras. E isso pode vir no impulso mesmo. Você está na rua assim, de repente dá uma vontade de comprar e você vai lá, compra e depois fica até arrependido. Comer compulsivo, ou seja, a pessoa tem a desregulação das emoções e desconta tudo na comida. Desconta às vezes em álcool, às vezes sexo desregrado. Outra coisa importante são alterações frequentes do humor. Ou seja, a pessoa no mesmo dia ela muda muito de humor. Então, hora está tudo de bem com a vida, de uma hora para outra ela fica com raiva mesmo e muda completamente. E curioso é que muita gente diz: ah, doutor, eu acho que eu sou bipolar. Eu acho, por que você acha que é bipolar? Porque eu mudo muito do meu humor. Estou de um jeito, daqui a pouco, por uma bobagem, eu mudo completamente. E, enfim, esses são sintomas que são os mais frequentemente encontrados no transtorno da personalidade borderline. Porém, outros sintomas também podem acontecer. Curioso é que uma boa parte dos casos vai ter algum episódio depressivo ao longo da vida. É muito comum também transtorno de ansiedade associado. E isso é o que faz com que o diagnóstico seja muito retardado. Porque muitas vezes a pessoa está sendo tratada como se fosse um problema de depressão, às vezes tratada como se fosse um problema de ansiedade, e o problema central que é exatamente o transtorno da personalidade, muitas vezes não é observado. Tem cura, doutor, esse tipo de doença? Ou só apenas um tratamento para controle? Então, Alain, a gente, em relação a transtorno de personalidade, de uma forma geral, e aí leia-se que a gente tem 10 transtornos que são oficialmente estabelecidos pelo DSM-5, que é uma das classificações que são mais conhecidas das patologias psiquiátricas. Nós temos 10 transtornos de personalidade. Nenhum deles a gente fala em cura, mas fala em tratamento, em controle. A pessoa consegue ter sim uma boa qualidade de vida, consegue melhorar, porque o grande problema disso é que a pessoa começa a ter uma qualidade de vida muito ruim. Começa a ter problema dentro de casa com a família, problema com os amigos, muitas vezes a pessoa se sente sozinha. Ah, eu não tenho ninguém, eu sou uma pessoa sozinha, ninguém me compreende. Isso é muito comum as pessoas falarem. Problemas no trabalho, problemas no meio social de uma forma geral. E com o tratamento você começa a ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, isso por si só já é um grande alento. Então, cura, não. Porém, tratamento sim, tratamento de qualidade que pode sim oferecer para as pessoas uma qualidade de vida até muito boa.
Com essa questão da pandemia, com a chegada da pandemia, os casos de borderline e também de depressão aumentaram muito, doutor Hugo? Enfim, a gente está tendo um trabalho, junto com outras pessoas no Brasil e até no mundo, de divulgar mais o TPB, que é o transtorno da personalidade borderline. Curioso é que muitas pessoas, quando acessam o perfil da gente, dizem assim: eu sempre tive isso, mas eu não sabia nem que isso era o borderline. Então, esse é um dos grandes desafios, tornar a coisa mais conhecida. Porque todo mundo, por exemplo, conhece depressão, conhece ansiedade, pânico, mas o borderline é uma coisa que está sendo mais divulgado, explorado o assunto de uns anos para cá. E mais de uns 2, 3 anos para cá no Brasil. Nos Estados Unidos já faz muito tempo que é bastante divulgado. No próprio meio médico é muito divulgado. Aqui no Brasil a gente tem um delay nessas informações. De forma que mesmo dentro da área da saúde, tem muitas pessoas que ainda não tiveram contato com os conceitos da patologia. Conquanto, seguramente, muitas pessoas já se depararam, por exemplo, nos hospitais, nos postos de saúde, com pessoas com o border, mas não sabiam o que era, aí fica sempre tendo na conta de ser outra coisa. Por quê? Porque, como eu falei, é muito comum vir junto, associado com depressão. É muito comum vir junto, associado com pânico, com ansiedade social, com ansiedade generalizada. É muito comum vir junto com sintomas de TOC, muito comum vir junto com sintomas de TDAH. Então se fala que o borderline dentro da psiquiatria é a patologia mais complexa que existe, porque ela pode vir junto com vários outros sintomas. Então, e vários outros sintomas que são comuns em outras patologias. Por isso que mesmo os profissionais da área de saúde, é comum eles confundirem algumas vezes pessoas com esse diagnóstico. Existe muita dificuldade da pessoa que sofre com esse tipo de doença de reconhecer que está doente e procurar um atendimento médico, doutor? Então, o que é mais comum é que, por exemplo, você tem um borderline e de repente você faz um episódio depressivo. E aí, num episódio depressivo, você procura ajuda. O que seria o episódio depressivo? Uma pessoa que tem mais de 2 semanas com alterações do humor, triste, ou seja, a pessoa fica com pensamentos de tristeza, muda a rotina, altera o padrão do sono, fica com insônia, dificuldades para se alimentar, falta de prazer em fazer as coisas. Então, esses são os critérios para o episódio depressivo. Aí, durante esse episódio depressivo, a coisa aperta muito, a pessoa procura ajuda. Ou então, quando surgem outros problemas adicionais, tipo, a pessoa começa a ter sintomas de pânico. Como seria sintomas de pânico? Um medo muito grande, medo de estar em público, coração fica acelerado, sente um desconforto na parte gastrointestinal, tremores e principalmente o medo excessivo. Então, dentro desse contexto, a pessoa procura ajuda. E algumas vezes, dentro dessa avaliação, se termina identificando que fora o problema clínico em si, problema clínico psiquiátrico que eu falo, existe também, no fundo, uma alteração da personalidade. O que é uma alteração da personalidade? É quando você tem uma maneira que é disfuncional, ou seja, uma maneira que lhe traz problemas na vida, de você ver a si mesmo, ver o mundo e ver a interface sua com as pessoas de uma forma geral. Então, você acha sempre que alguém pode, de repente, não estar dando o valor adequado para você. Você acha que, por exemplo, um amigo não teve tempo para atender o seu telefonema naquele dia que você queria. Aí você já julga que aquela pessoa não lhe considera, ou quer afastar de você, ou que não lhe está dando o valor adequado. Ou você, de repente, se acha digno de certo tratamento. Quando você não tem, você fica com muita raiva. Então, são maneiras disfuncionais de você ver a vida. Então, quando você apresenta uma série desses sintomas, um cortejo desses sintomas, se diz que você tem um transtorno de personalidade. E qual a frequência disso? Se estima que você tenha 10% da população do mundo todo com algum transtorno de personalidade. Então, vá lá aí. 800 milhões de pessoas têm algum tipo de transtorno de personalidade. Então, não é só o borderline. Você tem transtorno de personalidade esquizoide, esquizotípica, paranoide, histriônica, narcísica, antissocial, dependente, de esquiva e obsessivo-compulsiva. Então, você tem 10 tipos que são bem catalogados e conceituados pelo DSM-5, que é a classificação. Sendo que o borderline, dentre todos esses, é o mais frequente.
o borderline sozinho corresponde a metade dos transtornos. Ou seja, 50% dos transtornos de personalidade é o border, por isso que, sendo 10 o total, 10% do total, e ele sendo a metade, 5% se estima da população do mundo todo tenha a síndrome borderline. Doutor Hugo, qual profissional procurar diante desses sinais, desses sintomas que as pessoas podem apresentar de borderline? Quem procurar? Qual profissional? Então, existem equipes multidisciplinares para cuidar do borderline. Se entende no mundo todo, nos grandes centros, que você não consegue tratar sozinho do paciente com borderline. Então, o psiquiatra é importantíssimo, com o psicólogo, mas sendo que fora o psiquiatra e o psicólogo, você tem que estruturar esse tratamento, porque muitas vezes você vai ter um paciente, por exemplo, que tem um problema do comer compulsivo e vai ter um sobrepeso que vai consequentemente causar problema na sua saúde física. Você vai precisar de um nutricionista, vai precisar de um educador físico. Então, dentro dos projetos de pesquisa que a gente está fazendo atualmente, a gente trabalha também com pesquisa. Tem pesquisa já autorizada pelo Comitê de Ética para a gente fazer com educadores físicos, para você oferecer uma saúde física melhor para a pessoa e, consequentemente, melhorar um padrão de funcionamento mental. Mas tem fisioterapeutas, tem nutricionistas, claro, o carro-chefe sendo sempre o psiquiatra e o psicólogo. Uhum. Ok, agora 12 horas e 18 minutos, 12 e 18 aqui no Plantão de Notícias. A gente vai para o primeiro intervalo comercial do programa e daqui a pouco nós vamos começar a atender as perguntas aqui dos ouvintes. Já tem muitas aqui, viu, doutor? O Zap já está praticamente cheio. Eu acho que nem vai dar para atender todo mundo no programa de hoje, mas vamos tentar aqui atender a maioria das pessoas que for possível. O intervalo é rápido, daqui a pouco a gente volta conversando com o neurologista e psiquiatra Dr. Hugo Martins aqui no Plantão de Notícias. Plantão de Notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12 horas e 23 minutos, 12 e 23 aqui no Plantão de Notícias. Nós voltamos conversando com o neurologista e psiquiatra Dr. Hugo Martins. Tem muitas perguntas aqui, doutor, de ouvinte. Vamos aqui, a Maria de Surubim está dizendo o seguinte: a minha filha nasceu com falta de oxigênio, tem 5 anos, não fez nenhum exame, tomografia ou ressonância. Doutor Hugo, ela pode desencadear alguma doença neurológica? Ela disse que consultou um pediatra na primeira consulta e ela relatou que é autista por ter atraso na linguagem. Ela ficou muito confusa com essa informação e queria saber o que é que deve fazer nesse caso. Muito boa tarde, Maria. Então, quando a criança nasce com hipoxemia, ou seja, seja durante a gestação ou no periparto, falta oxigênio para essa criança, ela vai ser acompanhada do ponto de vista clínico. Como é o seu desenvolvimento? A criança tem os comemorativos, tipo, tem a data, mais ou menos um período, onde ela começa a sentar, engatinhar, andar, falar. E depois desse falar, como é essa produção da fala. Então, o que é esperado para uma criança de 5 anos de idade? Que ela não só fale, não só ela se comunique, mas ela se comunique com um certo grau de destreza. Então, o diagnóstico do transtorno do espectro autista, e é um espectro por quê? Porque ele pode variar muito, desde casos leves a casos mais graves, sendo sempre a gente vai observar alguma alteração comportamental nessa criança. Então, criança que em geral gosta de ficar mais sozinha, de brincar sozinha, com comportamentos comportamentos estereotipados, tipo ver uma hélicezinha e ficar girando naquela hélice o tempo todo, meio alheia a um ambiente. O autismo, a palavra quer dizer para dentro, né? Então é a criança que fica vivendo como se fosse no seu próprio mundo. Ao invés de pedir, por exemplo, alguma coisa através da palavra, aponta para os locais, fala o seu próprio nome na terceira pessoa,
Então, ao invés de falar eu, fala ele, ou ela, ou fulaninho, ou fulaninha. Então, tem um conjunto de sintomas que você vai identificar para fechar esse diagnóstico e, a partir daí, fazer o tratamento de forma adequada. Em sendo o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, existem alguns tratamentos, como, por exemplo, o ABA. Mas o que eu indicaria é passar pela avaliação do neuropediatra, para que ele possa ver todas essas coisas que eu estou falando aqui, né? Inclusive, quais foram os períodos da vida dela onde as coisas foram acontecendo, que data ela começou a sentar, ela começou a engatinhar, ela começou a andar, ela começou a falar, avaliar essa linguagem e também avaliar como é essa interação social da criança, né? Não só a linguagem, mas a interação social, e a partir daí propor o tratamento que é específico para isso, né? Então é mais ou menos por aí o caminho. Doutor Hugo, a gente está recebendo aqui, como sempre, quando o senhor vem aqui, muitas perguntas a respeito de dor de cabeça. A Josefa, aqui do Alto da Amizade, está dizendo que toda noite está ficando sem dormir, tem muita dor de cabeça. Tem outra pergunta também aqui de ouvinte, deixa eu ver aqui, porque são muitas perguntas, às vezes o mesmo assunto, então a gente quer ver se aborda de uma vez só. Deixa eu ver aqui, Lagoa Queimada, não, é outra pergunta que nós temos aqui a respeito à dor de cabeça. Deixa eu voltar aqui. Boa tarde, pergunta para doutor Hugo. Meu esposo sente algumas vezes uma dor de cabeça muito forte, geralmente em cima dos olhos. Ele diz que sente como se estivesse algo escorrendo da cabeça, como se fosse um líquido escorrendo da cabeça para os olhos. Acho muito estranho e faz tempo que ele sente essa dor de cabeça. O nome da pessoa, deixa eu ver se eu consigo identificar, é a Soledade. Deixa eu ver outra pergunta também relacionada aqui à dor de cabeça. Que são várias perguntas chegando. A Gilza Moura, lá do sítio Azevém, também está dizendo o seguinte, dizendo que o marido dela sente muita dor de cabeça e também tem muita dor de cabeça, ela tem todos os dias, tem dia que toma remédio e queria saber o que pode ser isso. Doutor, dor de cabeça tem várias causas, né? Então, a Josefa, a Soledade, a Gilza fizeram perguntas semelhantes, né? Isso. Então, a dor de cabeça, ela pode ser primária ou secundária. O que é isso? A primária é quando a própria dor de cabeça já é o problema. E a segunda é quando a dor de cabeça ela é a expressão de uma outra doença. Graças a Deus, a grande parte dos casos de dor de cabeça são primárias. Secundária é assim, eu nunca tive uma dor de cabeça na vida, de repente eu começo a ter uma dor de cabeça insuportável e que tem uma evolução de 1, 2 semanas, 3 semanas. Então, é alguma coisa nova. Toda vez que surge uma dor de cabeça nova na vida de alguma pessoa, ela tem que ser muito bem investigada. Por quê? Porque por trás dessa dor de cabeça pode ter várias coisas, inclusive doenças como neoplasias, sendo que isso não é o mais frequente. O mais frequente é, eu tenho dor de cabeça há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos. Então a gente já sabe que provavelmente essa dor de cabeça é uma dor de cabeça primária. Quais são os tipos de dor de cabeça primária mais frequentes? De longe, a cefaleia do tipo tensional e a migrânia, que também é conhecida como enxaqueca. Como é cada uma delas? A migrânia, que é a enxaqueca, geralmente é um tipo de dor de cabeça que se inicia na infância, pulsátil, ou seja, ela pulsa como se fosse o coração batendo dentro da cabeça. Ela dura em média 8, 10 horas, mas pode durar menos, pode durar até 3 dias, associada a náusea ou vômito. A luz geralmente incomoda, cheiro forte incomoda. Essa dor vai melhorar quando você dorme ou quando você repousa e está associada a outros fatores que não cabe a gente falar aqui, que serão estender muito. Mas o que é que acontece geralmente com isso? Você começa na adolescência sentindo esse tipo de dor de cabeça, aí começa a tomar muito analgésico. Toma analgésico, toma analgésico. Quando você toma muito analgésico, aí você vai criar um segundo problema, que é a cefaleia por abuso de analgésico. Vocês procuraram na internet assim, cefaleia por abuso de analgésico. Vocês vão ver que é um tipo de dor de cabeça muito comum.
A pessoa começa com enxaqueca ou com cefaleia tensional, começa a se automedicar e cria um outro problema que inclusive é bastante arriscado, porque como você usa muito analgésico, o analgésico está muito associado à gastrite, à úlcera, à nefropatia intersticial por uso de substância, ou seja, tem gente que chega aí para hemodiálise porque tomava muito analgésico todos os dias. Então, esse é um tipo de dor de cabeça. Enxaqueca, e a gente falou do outro que é cefaleia por abuso analgésico. O outro, que é o mais comum, é a cefaleia do tipo tensional. É aquela dor de cabeça que surge principalmente quando você está muito preocupado. E ela envolve os dois lados da cabeça, a cabeça toda. Muito frequentemente as pessoas dizem, aquela água escorrendo, aquela sensação desconfortável, como se alguém estivesse apertando minha cabeça toda. Geralmente é cefaleia tipo tensional. Essa raramente vem com vômito, essa raramente vem com náusea, raramente a atividade física interfere. É aquela dor de cabeça que você de repente se distrai, vai para um lazer e termina melhorando. Então, ambas, tanto a tensional como a migrânia, que são as mais prevalentes, elas têm tratamento. E esse tratamento envolve o uso de medicações durante algum tempo, associado a algumas coisas do dia a dia. Tipo, ter uma qualidade do sono adequada, ter uma dieta adequada, atividade física e algumas coisas como, por exemplo, em alguns casos, acompanhamento psicológico. Porque muitas vezes o emocional também vai alterar muito a forma como essas patologias elas vão acontecendo na vida da pessoa. Então, essa é uma situação comum. Uma outra situação que é secundária, mas que também é frequente, é a pessoa ter dor de cabeça devido à hipertensão arterial mal controlada. Então, a pressão é 16/10, 17/11, e aí a pessoa sempre com dor de cabeça. Então, enquanto não controlar essa pressão arterial, a pessoa vai ter dor de cabeça. E acontece uma coisa também que às vezes, além da tensional e a migrânia, a pessoa tem hipertensão. Aí é um fator a mais de agravamento. Mas, em geral, é isso. Sempre vai necessitar de tratamento para poder você ter um melhor manejo de como essas coisas vão gatilhando, né, as crises. E tem gente que, eu tenho dor de cabeça todo dia. Estou fazendo tratamento, agora tenho 2 vezes por mês. Por que eu não estou curado? Porque nem sempre você vai conseguir zerar. Agora, imaginamos uma pessoa que tem dor de cabeça, por exemplo, 20 dias no mês. E ela passa a ter 2 dias no mês a dor de cabeça. Então, é uma redução muito grande. Então, mas a gente sempre fala, o pior caminho é a automedicação. É ficar fazendo tratamento por conta própria. Então, seja aqui na região ou qualquer lugar, porque com a internet hoje a gente atinge locais mais distantes, é procurar assistência especializada. Procurar um serviço especializado para que você possa ter uma melhor abordagem desse seu problema. Agora, tem solução. Porque o pessoal sempre pergunta, mas e eu vou ficar assim sempre? Não. Não é obrigado a ficar sempre, não. Você pode procurar ajuda, pode procurar o tratamento e seguramente, que outra coisa também, Alan, que as pessoas são muito imediatistas. Querem logo, de imediato o resultado. A pessoa tem 20 anos de dor de cabeça e tem dor de cabeça todo dia e quer com um mês tá zerado. Não é assim que funciona. Mas a gente sempre costuma explicar no início logo. Olha, vai ser lento e tal, mas daqui a tanto tempo, geralmente, o alívio é maior, é grande e vale a pena. Certo, agora a gente vai para mais um intervalo comercial, 12h34. Daqui a pouquinho nós voltamos conversando com o Dr. Hugo Martins. Ele é neurologista e psiquiatra. Você pode continuar mandando sua pergunta aqui para o Plantão de Notícias. Plantão de Notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12h39 aqui no Plantão de Notícias. A gente volta conversando com o Dr. Hugo Martins, neurologista e também psiquiatra. Dr. Hugo, a Ana Maria, de Lagoa do Capim, está dizendo o seguinte: a minha irmã toma carbamazepina 3 vezes ao dia e mesmo assim ela tem crise de convulsão. Essa medicação é para convulsão, né, doutor? Por que acontece isso? Então, Alan, nesse caso da Ana Maria, tem alguns fatores que podem estar concorrendo para que a irmã dela não tenha um controle adequado das crises epilépticas com a carbamazepina. Um deles é a questão da dosagem. A dosagem da carbamazepina, como de outros antiepilépticos, é ajustada pelo peso. Então, por exemplo, no caso da carbamazepina, você vai fazer 10 a 20 miligramas por quilo de peso dia.
Então, às vezes, você precisa crescer a dose. Sendo que 600 miligramas por dia, como ela falou aí, já é uma dose já um pouco alta. Então, o que acontece? Muitas vezes, a medicação que é de uma qualidade, o próprio fabricante não é uma qualidade tão boa. Então, às vezes, é muito comum a gente solicitar que o paciente use a medicação original mesmo. É a medicação que tem uma qualidade melhor. Já aconteceu casos no passado. Eu acredito que com a própria carbamazepina, um paciente não tinha um controle adequado. Quando a gente mudou para a medicação original, controlou completamente a crise. Então, atentar para que a medicação seja de uma qualidade boa. Esse é um ponto importante. Seria o primeiro passo. Pedir para o médico dela atentar para ver se há possibilidade de fazer a medicação original. Segundo passo, controlou, resolveu. Não resolveu, considerar a possibilidade de fazer troca realmente de medicamento. Porque às vezes, mesmo com a medicação boa, de qualidade boa, original, não funciona e você tem que fazer a troca. E em relação aos antiepilépticos, você hoje em dia tem várias opções, várias classes de medicamentos. A carbamazepina é uma das classes mais antigas que existem. Então você tem outras que são até mais modernas e que você pode, eventualmente, em um medicamento original não funcionando, você fazer essas trocas. Agora, ficar do jeito que está não dá. Tem que resolver, né? Isso. Doutor Hugo, falar um pouquinho também sobre AVC. Dor de cabeça pode ser um sinal que a pessoa pode ter futuramente ou em pouco tempo um AVC? Não. Os fatores de risco para AVC são idade, que é um fator de risco não modificável, ou seja, quanto mais idade você tem, mais a anatomia do vaso sanguíneo ela vai sendo alterada. Você tem um processo de enrijecimento desses vasos, que levam um suprimento sanguíneo para o tecido cerebral também. E aí você vai aumentando a chance de você ter AVC. Você pode ter um AVC numa pessoa jovem? Pode. Mas é exceção. É muito mais comum ter uma pessoa com mais idade. Isoladamente, o maior fator de risco para o AVC é a hipertensão arterial sistêmica. Então, a pressão alta é o maior fator de risco que existe para o AVC. Diabetes também. Tabagismo, dislipidemia, que é o colesterol alto, e o sedentarismo. Esses são os maiores fatores de risco. Quando você tem associação, então, eu sou hipertenso diabético, é mais risco ainda. Sou hipertenso diabético e fumo, risco aumenta mais ainda. Hipertenso diabético, fumo e não faço nada, atividade física nenhuma. Um risco altíssimo. Então, quando você pensa em AVC, você pensa em controlar esses fatores para você prevenir ou diminuir muito a chance de você ter o AVC. Pode você ter o AVC sem ter nada disso? Pode, mas vai ser sempre uma situação excepcional. Então, se eu pudesse dar uma dica, seria atentar bem para esses fatores que eu falei. Pressão arterial, controlar ela sempre. Diabetes, controlar essa glicemia. Tabagismo, não fumar. Colesterol, controlar muito bem. E ter algum tipo de atividade física. Vamos aqui para mais perguntas de ouvintes. Nós temos aqui uma pergunta do Lucas, lá de Santa Maria. Ele quer saber se o Aldol, eu acho que a medicação é essa, funciona para o controle de pensamentos negativos. E se tomar a medicação isso persistir, o que é que deve fazer? Então, Lucas, o haloperidol é uma medicação psicótica muito antiga. Ela sim é uma medicação utilizada para controlar o pensamento, né? Principalmente pensamentos que são pensamentos delirantes, pensamentos que ruminação, ele ajuda também. Mas como é uma medicação muito antiga e que tem alguns efeitos colaterais que são do tipo movimentos assim involuntários, movimentos anormais, rigidez muscular, é uma medicação que, embora o sistema público de saúde ainda ofereça para os pacientes, é uma classe de medicação que a gente tem evitado bastante. Em geral, a gente não passa essa medicação, em geral.
a não ser em casos muito excepcionais. Por quê? Porque você tem vários medicamentos opcionais que vão fazer o mesmo papel que o haloperidol. O haloperidol ele era muito popular numa época que praticamente só existia ele. Década de 70, década de 80. Mas depois muitas medicações novas foram surgindo de forma que ele passa a ser uma opção bem distante no uso para esse tipo de situação. Mas, como você perguntou, isso pode ser de repente trocado? Pode, com certeza pode ser, e tem medicações com um perfil farmacológico muito melhor do que o haloperidol. Temos aqui outra pergunta de ouvinte, Aparecida, lá de Vertente do Lério. Ela disse que quando está muito estressada, tem fortes dores de cabeça, tontura, não consegue às vezes dormir direito. Ela quer saber o seguinte, enxaqueca forte pode causar AVC? A enxaqueca forte, ela não vai causar o AVC. Jamais. O que existe são estudos que mostram associação. Não é causa e efeito. É associação da enxaqueca com aura com a maior incidência do AVC. O que é enxaqueca com aura? A enxaqueca ela pode surgir, por exemplo, a dor de cabeça assim, de forma insidiosa, né? Você está bem, de repente começa a ter a dor de cabeça pulsátil, a náusea, o vômito, sem ter um sintoma que o anteceda. Na aura, você de repente começa a ver luzinhas piscando na sua visão, começa a ter aquela sensação de que tudo está tremendo, às vezes nota as pessoas têm uma visão dupla, e depois desses sintomas, por exemplo, visuais, eu digo os visuais porque são os mais comuns, mas podem ter, por exemplo, sintomas motores sensitivos, se alterar a sensibilidade de um lado do corpo. Os mais comuns são visuais. Ah, doutor, fico vendo estrelinhas assim, aí passa meia hora vendo as estrelinhas, depois as estrelinhas desaparecem e começa a dor de cabeça. Então, nesse tipo de enxaqueca, que é enxaqueca com aura, que por sinal é bem menos comum do que a com sem aura, você tem uma certa associação com AVC. Mas longe de dizer que a enxaqueca vai causar o AVC. O Alex está dizendo o seguinte, do nada eu sinto dormência nas duas pernas, de repente as pernas travam, não consigo me movimentar, e junto a isso tudo tenho dormência até na língua. Isso pode ser um começo de AVC? Aproveitar essa pergunta dele, quais são os sintomas de um AVC? Como é que a pessoa pode identificar que está tendo um AVC, doutor Hugo? Então, vou começar logo pela pergunta do Alex. Repare, Alex, quando você tem vários sintomas em várias partes do corpo, então, e se teve vários episódios assim semelhantes e que desapareceram, e depois você volta à normalidade, você realmente tem que ser investigado. Tá certo? Por quê? Porque existem algumas doenças que causam isso. Agora, quando o profissional ele faz toda a avaliação, ele faz toda a investigação, às vezes até com exame de imagem mesmo, tipo ressonância, e não identifica nada, aí tem algumas síndromes, que são síndromes psiquiátricas, que cursam com isso, com sintomas físicos. Então, existe na literatura casos de pessoas que param na cadeira de rodas por problemas emocionais. E aí é outra vertente de investigação e de tratamento. Toda vez que a pessoa apresenta um sintoma físico, você tem que investigar esse sintoma. Aí, não encontrando nada, investigando, aí você vai para a parte da psiquiatria e da psicologia. O que é que acontece? Em relação a quais são os sintomas que são sugestivos de um AVC? O que é comum você ver? A pessoa está bem e de repente nota que um dos lados está com uma força muito reduzida em relação ao lado contralateral. Então você está aqui tranquilo e de repente o copo cai da mão, você nota que não consegue mais andar normalmente. Sente dor de cabeça também associado a isso? O que é que acontece? O AVC ele pode ser isquêmico ou hemorrágico. O isquêmico, que é de longe o mais comum, na grande parte dos casos não vai cursar com dor de cabeça. O hemorrágico, que é aquele muito associado a crises hipertensivas mais severas, esse sim, muitas vezes
faz com que o paciente apresente dor de cabeça. Mas os sintomas mais comuns relacionados ao AVC é de perda de função. Então, principalmente a perda de força de um dos lados do corpo. Esses são... Porque o sintoma do AVC vai depender da região do cérebro onde ele ocorrer. Então, você pode ter, por exemplo, um AVC de o paciente apresentar unicamente sintoma visual, alteração na visão, sem ter alterações motoras, ou seja, sem ter alteração da força. Você pode ter um AVC, de repente, que alterar muito o equilíbrio e a coordenação e não alterar tanto a força e a questão da simetria. Mas, toda vez que você tiver uma alteração súbita, ou seja, de uma hora para outra, de uma função de determinada região do seu corpo, o AVC ele vai surgir sempre como uma das possibilidades diagnósticas, principalmente até se você já tiver aqueles fatores de risco que a gente falou antes. E procurar o serviço médico de imediato, né? Urgência, urgentíssimo. Urgência, né? É. Certo. Agora, 12 horas e 51 minutos, a gente vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com a última parte da nossa entrevista com o Dr. Hugo Martins, neurologista e psiquiatra. Plantão de notícias. Voltamos já já. De volta com o Plantão de Notícias. 12 horas e 55 minutos aqui no Plantão de Notícias. A gente continua conversando com o Dr. Hugo Martins, neurologista e psiquiatra. Doutor Hugo, a gente falava antes aqui do intervalo sobre AVC. A Maria está perguntando qual é a diferença do AVC para o aneurisma e por que existem pessoas no pós-AVC que ficam com sequelas e outras não. Então, Maria, o aneurisma é uma malformação na artéria. Então, você já nasce com aquela alteração no vaso. Tipo um pneu, assim, que tem uma barriguinha. Então, ao longo do tempo, essa barriguinha, no caso da parede do vaso, ela vai alterando cada vez mais, vai ficando alterada, até que um dia ela se rompe. Então, o aneurisma ele provoca sangramento no cérebro e é um tipo de acidente vascular hemorrágico, que geralmente é associado a muita dor de cabeça na hora de forma súbita. A pessoa está assim, de repente, de uma hora para outra, tem uma dor de cabeça, pior dor de cabeça que já teve na vida. Algumas vezes perde a consciência depois dessa dor de cabeça e vai ser sempre uma patologia que vai ter que ter intervenção cirúrgica. Luciana, inclusive, está querendo saber se fortes dores de cabeça podem ser causas de um aneurisma cerebral. Não, dor de cabeça não vai causar um aneurisma. Muitas vezes, inclusive, a pessoa que teve aneurisma nunca teve dor de cabeça. Ela, de repente, de uma hora para outra, teve uma dor de cabeça que foi uma coisa totalmente nova para ela. E quando tem, vai ser uma coisa muito diferente. Vai ser uma dor. A pessoa sempre diz, é a pior dor que eu já tive na minha vida. De repente, assim, né? De uma hora para outra. Pois não, doutor, pode continuar. E a outra pergunta foi, por que tem pessoas que ficam com sequela e outras não? Vai depender de múltiplos fatores, mas principalmente também do tamanho e da área do cérebro que foi acometida. Então, e como também foi a reabilitação. É fundamental para a recuperação do AVC que o indivíduo tenha uma reabilitação adequada. O que é que acontece muitas vezes? É que a pessoa não faz fisioterapia, ou faz de todo jeito, ou faz 2 vezes na semana, e aí a reabilitação precária vai fazer com que o indivíduo não tenha a recuperação que poderia ter. Mas vai variar também do tamanho. Às vezes o AVC é muito extenso, aí você fica sem área de suporte dentro do cérebro para compensar aquela região que foi afetada. Por isso que varia tanto, né? De pessoa para pessoa. Temos aqui a pergunta da Carolina, de Lagoa Queimada. Está dizendo o seguinte: quando eu estava gestante, eu tive depressão. Passava a noite toda andando dentro de casa. Aí fui para um psiquiatra, ele passou a medicação. Depois da minha gravidez, eu não voltei mais. Eu não consigo dormir à noite. Tem noite que eu passo a noite toda acordada. E às vezes tenho que tomar dipirona para poder relaxar. Ela gostaria de saber se precisa tomar alguma medicação para dormir. Nesse caso dela, doutor. Então, se você foi para o profissional, ele já te medicou, já te orientou, você ficou bem, e agora você volta a ter sintoma,
Você deve voltar para ele, para que ele possa te avaliar e ver, na verdade, o que você está precisando no momento. A única coisa certa é que ficar tomando dipirona dessa maneira para relaxar não vai resolver o problema. E muitas vezes retarda o tratamento. A gente vê muito comumente pessoas que chegam para fazer o tratamento numa condição já bem piorada, que se tivesse iniciado antes, o resultado seria totalmente diferente. Então, sempre iniciar o mais precocemente possível. Sempre tudo no início fica mais fácil. E você já tem um seu médico, então o que eu orientaria você é que você retornasse para ele, para que ele pudesse cuidar de você. Temos outra pergunta aqui, ainda relacionada à dor de cabeça. Eliane da Chano Marinheiro está dizendo que tem muita dor de cabeça, principalmente na nuca, e é frequente. Ela diz também que quando era mais jovem, ela tinha, mas não era tão frequente como agora. Dor de cabeça na nuca, o que é que pode ser, doutor Hugo? Dor de cabeça na nuca pode ser cefaleia do tipo tensional, porque é uma região que é a musculatura na região posterior da cabeça. Quando você está tenso, você enrijece esses músculos, você pode ter dor de cabeça. Pode ser cefaleia cervicogênica, que já é outro tipo. Como já é uma pessoa que já tem, pelo que eu entendi, já tem um tempo que já tem essas dores, essas são as causas mais frequentes. Dor de cabeça na região da nuca, quando não hipertensão, por exemplo, a pessoa tem uma pressão arterial sempre bem controlada e que tem essas dores de forma mais crônica, estão muito associadas à questão emocional. São pessoas geralmente ansiosas, que têm uma tensão, preocupações excessivas, que termina tensionando muito essa musculatura posterior. Aí também o tratamento é multidisciplinar e que geralmente as pessoas que fazem um tratamento adequado têm um alívio muito grande disso. Tem uma pergunta aqui, lá de Vertentes, a Rafaela está dizendo que conhece uma pessoa que tem 52 anos, tem problemas mentais e sempre se queixa de dor de cabeça quando leva sol. Tem alguma coisa a ver? Sol, dor de cabeça, doutor? Tem muito a ver. A gente tem pacientes que a gente acompanha com enxaqueca crônica e que se levar um sol, passar meia hora com exposição solar, é certeza que vai ter a crise. Então, tem muitos fatores que são associados às crises de enxaqueca. O pior deles é o jejum prolongado, passada a hora da refeição. Eu estava na rua, não tive o horário do almoço, passou e tive crise. Sempre que eu passo da hora da refeição, eu tenho crise. Então, tem um estudo bem interessante que identificou que essa é a causa mais frequente das crises de dor de cabeça, é o jejum prolongado. Mas também álcool, alguns tipos de alimentos gordurosos, frituras, alguns tipos de molho, frutas ácidas e exposição à luminosidade e exposição solar. Está muito associada à eclosão da crise. Não quer dizer que você não tem dor de cabeça e nunca teve, que você vai ser exposto ao sol e você vai ter, de jeito nenhum. Quer dizer que se você tem a condição clínica, quando você se expuser ao sol, você vai ter uma chance bem grande de ter desencadeado a crise. É interessante essa questão, porque muitas pessoas falam, estava no sol, cheguei em casa, estou com dor de cabeça. Tem muito a ver. Tem muito grande, então é importante essa sua explicação. Evitar a saída nesses horários, se for sair, protetor solar, usar chapéu, tentar evitar ao máximo essa exposição mesmo, porque tem gente que se expuser vai ter a crise mesmo, entendeu? Doutor, essa questão de luminosidade no quarto, o sol também interfere nisso, na questão do sono, de dormir, ter dor de cabeça ou não, acordar, essas coisas também têm relação? Tem muito a ver. Inclusive, o sono adequado, com os horários adequados do sono para dormir, para acordar, ter o tempo de sono respeitado, interfere muito, não só na questão da dor de cabeça em si, como nas condições psiquiátricas. Então, durante o sono, você tem a produção de várias substâncias, como BNDE, fator de crescimento. Durante o sono, você tem reparação tecidual, você tem consolidação de memória. E se você não dorme, como é que fica a situação? Se não tem um sono bom, de qualidade. Fica irritado, às vezes, agressivo até, se torna bem mais vulnerável emocionalmente. E isso também interfere nas dores de uma forma geral e dor de cabeça principalmente. Então tem que cuidar muito bem do sono. Agora não dá para ir meia-noite para a cama e ficar com o celular lá e... Já prejudica demais. Acorda à noite para ir no banheiro, fazer um pipi e volta já pro celular e... Essa questão de medicação para dormir, isso é muito comum hoje, as pessoas até comprando aí a torta e a direita para dormir com mais calma. Isso pode dar um problema sério depois, né, doutor? Pode. Porque o problema é,
Você vai fazer um medicamento, todo medicamento, ele interfere com o funcionamento do corpo. Então tem medicamento que tem metabolização assim, assado pelo fígado, que a excreção é assim, assim, assado. O indivíduo às vezes não sabe se ele mesmo já tem condições clínicas que a medicação interfere nisso. Então às vezes você vai perguntar, qual foi a última vez que você fez exame de laboratório? Doutor, faz 5 anos, faz 3 anos. Ou seja, ele não sabe como estão as taxas dele de colesterol, de glicose, não sabe como é a função renal. E isso tudo interfere, não sabe como é a função hepática. Às vezes usam bebida alcoólica e até em excesso. A função hepática está alterada e o medicamento vai precisar ser metabolizado pelo fígado. Então são muitos fatores que devem ser avaliados durante a consulta e que a pessoa fazendo automedicação. Por exemplo, eu pessoalmente, eu acredito que muitos médicos não têm coragem de fazer medicamento de outra especialidade sem a consulta do colega. Por exemplo, se eu for usar algum medicamento para outro problema de saúde que não seja da minha área, eu vou consultar algum colega. Eu não tenho coragem de chegar e comprar sem tomar de todo jeito. Aí a gente fica impressionado como tem a pessoa que não tem formação. E vai lá e compra, né? E vai lá no peito e na raça e toma um medicamento que não sabe nem como funciona aquilo ali. Então tem que ter coragem. A gente tem que ter um cuidado muito grande com esse templo que é o nosso corpo físico, né? E a gente tem que cuidar dele. Então fazer medicamento de todo jeito, automedicação, não é você estar se cuidando bem. Entendeu? Você tem que procurar o especialista. Seja onde for, na sua cidade, se tiver um especialista, vai lá e procura e conversa com ele, expõe a tua situação, coloca os teus problemas para que ele possa cuidar da tua saúde. Esse é o conselho que a gente dá. Como ele disse, é médico, mas, por exemplo, se precisar de uma medicação para o coração, que não é especialidade sua, né? Você vai procurar um cardiologista, né? Vai consultar um cardiologista. Então, que fique como exemplo isso. Doutor Hugo, eu quero agradecer aqui a sua participação, dizer que doutor Hugo Martins atende na Unidade do Cérebro, aqui em Surubim, que fica na rua Antônio Medeiros Sobrinho, 275, ali na mesma rua da Secretaria de Saúde. O telefone para contato lá da clínica é o 3634-1025. Doutor Hugo, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui em nossa emissora e deixar o espaço agora, caso o senhor queira acrescentar mais alguma informação em relação a esses temas que nós abordamos aqui. Eu que agradeço imensamente, Alan, a oportunidade de estar aqui. Agradeço a todos vocês que acompanharam o programa e dizer só dar um recado bem rapidinho, que no mês de maio, esse é o mês da consciência borderline, em todo o estado de Pernambuco, e a gente vai ter uma série de ações. Até lá a gente vai divulgando pelas redes e, se Deus quiser, quem sabe aí em maio a gente está aqui de volta. Vamos conversar também sobre isso. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Alan. Uma boa tarde para o senhor, um bom final de semana. Muito obrigado. Agora, 1h07, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, voltamos daqui a pouco, trazendo aqui o plantão de notícias, ou no plantão de notícias, o Rota 88, com as notícias policiais das últimas 24 horas. Plantão de notícias. Voltamos já já.